Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. Esse é o 8º vídeo da playlist Batalha dos Artigos. E se você ainda não conhece essa playlist, vai lá no nosso Instagram, @epicomvinho, e lá, de tempos em tempos, a gente pede sugestões de temas relacionados à educação física que tu queiras que a gente disseque aqui no canal por um diagrama V. Mas se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e não esquece de deixar um like, porque ele é muito importante para o crescimento desse canal. Tá na dúvida se adianta praticar CrossFit já estando treinado por outros tipos de exercícios e se esse CrossFit vai te trazer algum benefício? Então fica aqui comigo que eu já vou te explicar. E agora, produção, roda a vinheta. Faleceu. E com 55% dos votos, o artigo vencedor dessa batalha é de Klisevich, Mackenzie, Nickerson, Physiological Adaptations Following a 4-Week of High Intensity Functional Training, publicado na Military Medic and Pharmaceutic Review no ano de 2019, volume 76, número 3, páginas 272 a 277. Essa revista é uma revista publicada na Bósnia. E para te explicar esse artigo, eu vou então usar um diagrama V. E se tu não sabe fazer diagrama V, eu vou te deixar linkado aqui no card um vídeo onde eu te ensino tudinho sobre essa técnica. E lá no final do artigo vão aparecer alguns mapas conceituais para nos ajudar a entender a discussão desse artigo. E eu também vou te deixar linkado aqui no card um outro vídeo que te explica tintim por tintim como fazer um mapa conceitual. E eu acho isso um desrespeito. Vamos parar com a palhaçada ou eu vou mandar vocês 4 pra... Eu ia mandar vocês pro box para treinar CrossFit. Mas agora, ó, vamos dar o vazare? Antes que as pessoas parem de assistir o vídeo? E a questão foco desse vídeo são que alterações acontecem na capacidade aeróbica, no teste de 1RM e na capacidade de potência de pessoas já treinadas que começaram a praticar CrossFit durante 4 semanas. A visão de mundo desse artigo é que exercícios funcionais de alta intensidade como o Insanity, P90X e o próprio CrossFit têm atraído a atenção das pessoas cada vez mais. Daqui para frente a gente vai se referir a esse tipo de exercício como HIIT, que significa High Intensity Functional Training. E esse tipo de programa, ele é caracterizado por combinações de exercícios como levantamento de peso olímpico ou movimentos de calistenia que visam trabalhar em altas intensidades por curtos períodos de tempo. Princípios. Várias adaptações agudas são rapidamente percebidas por praticantes destreinados ao começar um programa de HIIT. As alterações de força, por exemplo, são percebidas a partir da 2ª semana de treino e, de acordo com Goodman e colaboradores em 2005, as alterações de VO2 começam a aparecer já no 6º dia de prática. Essas alterações, elas podem estar relacionadas a mecanismos neuromusculares ou então a alterações celulares em relação à captação e aproveitamento de oxigênio. Eu estou deixando todos os autores citados aqui no diagrama para vocês. Porém, quando indivíduos já treinados começam um novo programa de treinamento, as alterações demoram um pouco mais para acontecer. Isso de acordo com a literatura. As palavras-chave desse estudo são treinamento funcional de alta intensidade, que a gente está chamando de HIIT, adaptações fisiológicas, consumo de oxigênio, força e potência. O evento que caracterizou esse estudo
foi um ensaio clínico randomizado duplo cego com 20 voluntários de ambos os sexos, 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, praticantes de exercício físico em nível recreacional. Isso significa 30 sessões com pelo menos 30 minutos nos últimos 90 dias, e as modalidades não foram especificadas pelos autores, sem experiência em nenhum tipo de programa de RIFT, sem resfriados e sem condições ortopédicas que limitassem a prática do RIFT. Se a gente observa a tabela, a idade dos participantes do sexo masculino ficou em torno de 26 anos e das mulheres 28 anos, a altura dos homens 1,78 m, das mulheres 1,67 m, o peso masculino 90,5, feminino 70,2 e o percentual de gordura dos homens foi de 17,7 e das mulheres de 23,7. Todos os desvios padrão estão aqui indicados. Agora eu vou explicar para vocês o design do estudo por um mapa conceitual. O evento foi distribuído em 3 etapas: um pré-teste, uma intervenção e um pós-teste. No pré-teste foram realizadas 2 visitas ao laboratório para coleta de dados, para anamnese, para assinatura do TSLE e para um teste de VO2 máximo. Depois de 48 horas, a segunda visita foi feita para fazer o teste de Wingate. A intervenção foi composta por 5 semanas. Na primeira, foi feito um programa de adaptação e logo após essa adaptação foram feitos os testes de 1RM para o Snatch, para o Back Squat e para o Clean. Das semanas 2 a 5, os participantes se dirigiram ao box de CrossFit de sua livre escolha e durante essas 4 semanas subsequentes eles foram treinados junto com as outras pessoas no box, obedecendo os programas prescritos no box por instrutores certificados pela CrossFit, e ao final da intervenção, portanto ao final da 5ª semana, eles refizeram o teste de 1RM nos mesmos exercícios, Snatch, Back Squat e Clean, para fins de comparação. Depois, esses participantes voltaram para o laboratório e fizeram os outros testes. Fizeram o teste de VO2 máximo e fizeram o teste de potência. O protocolo de treinamento no RIFT foi da seguinte forma: os participantes podiam frequentar o box de CrossFit à sua livre escolha e praticar a modalidade quantas vezes por semana eles quisessem, desde que obedecessem um mínimo de 3 vezes por semana. O treino era o mesmo treino que todos os alunos do box faziam naquele momento. Isso consistia de um aquecimento, de um componente de força e potência, de uma sessão de RIFT com 7 a 25 minutos de duração, e os participantes podiam fazer as modificações que fossem necessárias. A capacidade aeróbica foi medida pelo analisador de gases True-One e o frequencímetro utilizado para monitoramento de frequência cardíaca foi da marca Polar. O protocolo consistiu de 3 a 5 minutos de aquecimento com velocidade autoselecionada, ou seja, era o próprio participante que escolhia a velocidade de aquecimento, sem inclinação na esteira. Depois, havia um incremento de 2 graus na inclinação a cada 2 minutos, até o VO2 máximo, ou então até o indivíduo interromper o teste. E isso deu entre 8 e 10 minutos para cada participante. Todos os participantes alcançaram o VO2 máximo e chegaram a um valor maior que 19 na escala de percepção subjetiva de esforço de Borg no último estágio e obtiveram uma relação de troca respiratória maior do que 1,10. A capacidade anaeróbica foi medida por meio do teste de Wingate. O protocolo consistiu em 5 minutos de aquecimento em um cicloergômetro da marca Load e depois o praticante pedalou com uma carga inicial de 7,5% do seu peso corporal controlado eletronicamente. O teste de 1RM foi realizado no box, no pré-teste na primeira semana depois da adaptação, e ele consistiu da seguinte ordem: primeiro exercício testado foi o Snatch, o segundo o Back Squat e o terceiro o Clean. Depois, no pós-teste,
essa ordem de execução foi novamente respeitada. E o que é importante dizer é que não foram estabelecidas tentativas máximas. O praticante podia fazer quantas tentativas ele quisesse até que ele chegasse no valor de um RM. Também é interessante falar que todos os participantes não levaram mais do que 4 tentativas para chegar no valor de um RM. Na espirometria, os resultados foram expressos em mililitro por quilo-minuto, portanto, valores relativos ao peso do praticante. No teste de potência, os valores foram registrados em watts. No teste de um RM, os valores foram registrados em quilos. E, finalmente, na percepção subjetiva de Borg, a escala utilizada foi entre 6 e 20. Nas transformações, os dados foram analisados por um teste de normalidade de Shapiro-Wilk, depois uma nova 2x2 e, finalmente, um teste de post-hoc de Sheffer. Os resultados para VO2 máximo e teste de Wingate não mostraram diferença entre os sexos, mas mostraram diferenças para cada sexo. Olha que interessante. Os valores de VO2 máximo tiveram diferença estatisticamente significante do pré para o pós-teste, tanto nos homens quanto nas mulheres. O teste de Wingate teve diferença do pré para o pós-teste, tanto em homens quanto em mulheres, tanto que se observa que do início até o final da intervenção, os homens tiveram um aumento de 6,4% no pico de potência e as mulheres tiveram um aumento de 5,5% no pico de potência. Já em relação aos valores de média de potência, os homens tiveram um aumento de 3,5% nesse valor e as mulheres tiveram um aumento de 14,1% para os valores de potência anaeróbica. No teste de um RM, novamente não houve diferença entre homens e mulheres, exceto em relação ao snatch. O ganho dos homens foi bastante superior ao ganho das mulheres. Os homens começaram com uma quilagem de 59,3 no pré-teste e evoluíram para 69,1. Já as mulheres começaram com 20,9 para o snatch no pré-teste e 25 no pós-teste. Isso quer dizer que esse aumento de força nos homens teve diferença estatisticamente significante em relação ao ganho de força das mulheres para esse mesmo exercício. Agora, do pré para o pós-teste, tanto homens quanto mulheres tiveram ganhos de força em todos os exercícios. Agora eu vou usar outro mapa conceitual para te explicar a discussão desse artigo. De acordo com a literatura, os marcadores de força sofrem alterações com exercícios novos. Um exercício novo desencadeia adaptações agudas. Normalmente, para uma pessoa destreinada que vai começar a fazer um exercício novo, há uma melhora de aproximadamente 25% na ativação muscular medida pelo sinal eletromiográfico. Há aproximadamente uns 9% de aumento na contração voluntária máxima em 60 dias e normalmente nesse período de tempo, ou seja, aquilo que é considerado adaptação aguda, não causa lá muita alteração se a gente for pensar em área de seção transversa muscular, ou seja, num curto período de tempo não se observa hipertrofia para um grupo de praticantes destreinados que começou uma nova modalidade. Isso normalmente se dá devido às adaptações neurais que podem acontecer por sincronização e recrutamento de unidades motoras, ou por um aumento do drive neural, ou ainda por melhoras iniciais em função da aprendizagem e melhora da coordenação motora, já que a gente está considerando praticantes inexperientes naquela modalidade, em relação aos grupos musculares que vão ser exercitados por causa da especificidade desse exercício. Ou seja, um praticante que desconhece a técnica, ele acaba tendo uma melhora pelo fator aprendizagem e coordenação. O que é menos observado quando se tratam de praticantes já ativos. Só que no presente estudo, os praticantes eles eram ativos, mas inexperientes na modalidade testada, que no caso era o RIFT. E esses exercícios que foram testados no RM, o snatch, o clean e o back squat, eram exercícios que esses praticantes nunca tinham feito.
Então, aqui a gente já pode começar a pensar numa provável justificativa do porquê esses resultados de melhora aconteceram. Embora esses praticantes fossem fisicamente ativos, para eles, essa modalidade de exercício era uma modalidade nova. O HIIT, tradicionalmente, não é prescrito com uma expectativa de melhora de performance aeróbica. Mas vamos ver como é que a literatura está sugerindo isso. Nos estudos atuais, por exemplo, o de Hegelhub e colaboradores, 2007, eles testaram um programa de 8 semanas comparando o exercício aeróbico com o HIIT. O HIIT, diferente do HIIT, é treinamento intervalado de alta intensidade. O HIIT é treinamento funcional de alta intensidade. Então, voltando para o estudo de Hegelrud, esse programa de 8 semanas visou comparar o exercício aeróbico com o HIIT e viu que os praticantes do grupo HIIT tiveram um aumento estatisticamente significativo de VO2. O mesmo efeito foi observado por Tabata e colaboradores em 1996, num programa de 6 semanas que comparou o exercício aeróbico com o RICIT, que aí é um programa de treinamento de ciclismo intervalado de alta intensidade, também notando um aumento significativo no VO2, e finalmente um programa proposto por Burgomaster e colaboradores em 1985, um programa bem mais antigo, de 2 semanas, que comparou o exercício aeróbico com o HIST, que é um programa de exercícios, ou um programa de treinamento de sprints intervalado de alta intensidade. E esses autores também observaram diferenças estatisticamente significativas no VO2. Esses aumentos aconteceram ou pela melhora na diferença arteriovenosa de oxigênio, ou então na melhora da entrega de oxigênio nos tecidos. Com relação aos marcadores anaeróbicos, o presente estudo confirmou a hipótese de que após 4 semanas ocorrem melhoras na média e nos picos de potência, como foi mostrado pelo teste de Wingate. E a provável explicação para isso é a questão do tamponamento ou da melhora no tamponamento celular. E uma outra hipótese é que esses praticantes, eles, embora fossem fisicamente ativos, eles não faziam atividades com a mesma especificidade do programa que está sendo testado. E isso pode deixar uma maior janela de evolução para esses indivíduos. As asserções de conhecimento desse estudo demonstram que a prática de HIIT por pessoas não treinadas em HIIT, mas fisicamente ativas, também conduz a uma melhora em todos os marcadores fisiológicos testados. Portanto, esse é um método bastante efetivo se esse for o objetivo do praticante. Finalmente, o que a gente pode aprender com isso? Bom, esse tipo de programa é um programa de alta intensidade e de curta duração. Então, já que ele traz esses benefícios, ele pode ser muito interessante para pessoas que, por exemplo, têm muito pouco tempo para treinar. Ele também pode ser uma boa alternativa para pessoas que já estão cansadas do seu treino e querem dar uma variada, sem perder ou a força ou os valores de VO2 máximo, desde que se respeite o princípio da especificidade. Mas não custa lembrar que antes de sair por aí querendo bancar o crossfiteiro como alguém aqui do lado, procura profissionais que sejam certificados e capacitados para trabalhar com esse tipo de programa, porque como qualquer outro programa de exercícios, existem vários riscos associados quando nós somos orientados por profissionais que não sabem muito bem o que estão fazendo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa para nós aqui embaixo nos comentários, ou então se tu tens resultados diferentes desses que nós apresentamos, manda para nós a referência, a gente vai adorar ficar sabendo. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos que a gente posta e não esquece de deixar um like, que para nós é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Além disso,
Dá uma olhadinha no nosso Instagram, é @eficomvinho. Lá a gente traz dicas de TCC, dicas de biomecânica, de avaliação física, de pedagogia do esporte e de um monte de coisa bacana. Se tu puder, recomenda esse vídeo para um amigo teu que é crossfiteiro ou que é super contra o crossfit, para tu mostrar para ele que vale a pena começar a treinar. Um beijo da bruxa e até a próxima!